Olá, Deus abençoe, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao episódio 61 aqui no nosso podcast diário Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia toda juntos ao longo desse ano, desde o Gênesis até o Apocalipse, seguindo aqui esse método, né, esse esquema das 12 grandes histórias dentro do período da história da salvação que dão sentido a toda a Bíblia, né? A Bíblia é um compêndio de 73 livros, com muitas histórias que compõem a história da salvação do mundo. E nós vamos lendo esses períodos e mergulhando e entendendo todo o que é a Sagrada Escritura. Hoje nós leremos Números 11, livro de Números capítulo 11, Deuteronômio capítulo 10 e o Salmo 33. Já anota o Salmo, lembrando que se eu não ler aqui, se não der tempo, é sempre a nossa tarefinha para lermos em casa. Então é muito importante você já anotar, mesmo que eu não fale no final, você anotar. Bom, vamos para a leitura na voz do Orlando Júnior. Números capítulo 11. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas começaram a gemer. Quem nos dará carne para comer, diziam eles? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia-se como o bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o com a mó ou esmagava-o num pilão, cozia-o numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo assado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: Por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor aos vossos olhos, vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Porventura, fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz para me dizeres, leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para a terra que, como juramento, prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo, dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e tenham autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda da reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito, o Senhor vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e dissestes chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: este povo, no meio do qual estou, conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro? Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante?
Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: Acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o espírito sobre eles. Começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eldad e Medad, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés desde a juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: Por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento, em uma extensão de cerca de 1 dia de caminho, para ambos os lados em volta do acampamento, e cobriram o solo, cerca de 2 côvados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte, tantas codornizes, que aquele que menos ajuntou conseguiu se encher 10 homeres, e estenderam-nas para si mesmos em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Chamou-se àquele lugar Quibrot Ataava, sepulcros da concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixara dominar pelo desejo desordenado. De Quibrot Ataava partiu o povo para Hazerote, onde se deteve. Deuteronômio capítulo 10. Naquele mesmo tempo o Senhor disse-me: Corta 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e sobe para junto de mim no monte, depois de ter fabricado uma arca de madeira. Escrevereis nessas tábuas as palavras que se achavam nas primeiras que quebraste, e tu as porás na arca. Fiz, pois, uma arca de madeira de acácia, e cortei 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Depois disso, com as 2 tábuas na mão, subi ao monte. O Senhor gravou nas novas pedras o que tinha escrito nas primeiras, as 10 palavras que ele vos tinha dirigido no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Devolveu-me em seguida, e desci a montanha para depô-las na arca que tinha feito. E elas lá estão, como o Senhor me tinha ordenado. Os israelitas partiram de Beerot, Bené e Acã para Mosera, onde morreu Arão. Seu filho Eleazar exerceu as funções sacerdotais em seu lugar, depois que foi enterrado ali. Dali foram para Gadgat. De Gadgat a Jotebata, onde havia água e torrentes em abundância. Foi nesse mesmo tempo que o Senhor designou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar na sua presença, servi-lo e abençoar em seu nome, o que ela continua fazendo sempre. Por isso Levi não teve parte nem herança com seus irmãos, porque o Senhor mesmo é seu patrimônio, como lhe prometeu o Senhor teu Deus. Como da primeira vez, fiquei sobre o monte 40 dias e 40 noites, e ainda essa vez o Senhor ouviu-me e renunciou a destruir-te. Mas disse-me: vai e marcha à frente do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhe. E agora, ó Israel, o que pedi ao Senhor teu Deus, senão que o temas, andando nos seus caminhos, amando-o e servindo de todo o coração e de toda a alma, observando os mandamentos do Senhor,
e as suas leis, que hoje te prescrevo para que sejas feliz? Vê, ao Senhor teu Deus pertencem o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela se encontra. Não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor e elegeu a sua posteridade, depois deles, a vós, dentre todas as nações, como o vedes presentemente. Cortai, pois, o prepúcio de vosso coração e cessai de endurecer vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas, nem aceita presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Vós também amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e o servirás, estarás unido a ele, e só pelo seu nome farás os teus juramentos. Ele é a tua glória e teu Deus, que fez por ti estas grandes e terríveis coisas que viste com os teus olhos. Quando os teus pais desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus multiplicou-lhe como as estrelas do céu. Senhor, obrigado pela tua palavra. Por favor, nos ajude a não sermos murmuradores, a reclamarmos, a nos prendermos só no negativo, como esse povo fez no deserto, mas que nós te obedeçamos para colher as bênçãos, não as maldições, e não fiquemos presos, Senhor, no negativo e na reclamação. Amém. Nós ouvimos no livro de Gênesis, no Números, capítulo 11, a murmuração do povo no deserto, depois a história das codornizes, dos 70 anciãos, fazendo memória de coisas que a gente já foi lendo aí anteriormente, no livro do Êxodo, etc. E o Deuteronômio, capítulo 10, ele apresenta as novas tábuas da lei, Moisés narrando, e o chamado ao temor e à obediência de Deus. Ainda sobre Números, Números capítulo 11 apresenta os israelitas se rebelando contra Deus, reclamando, como crianças, que não estão conseguindo o que elas querem, crianças mimadas. Às vezes nós somos assim, viu? Deus nos dá tanta coisa e a gente fica agindo como criança mimada. Ai, mas Deus não me deu aquilo. Mas Ele te deu tanta outra coisa, criatura. Ele te deu a vida, Ele te deu um trabalho, Ele te deu tantas coisas que você pediu e coisas que você não pediu. Então essa reclamação, esse hábito da negatividade constante, isso atrai juízo sobre nós. O povo de Israel era para ficar 1 ano no deserto, ficou 40 por causa da reclamação. Então fica aí a dica para você que é um murmurador, um reclamador crônico. Pare de reclamar, celebre as bênçãos de Deus na sua vida, não é? Deus providenciou para eles, gente, o maná vindo do céu. Eles estavam morrendo de fome no deserto lá, E eles ainda, mesmo com a comida vindo do céu, eles falando da comida do Egito, com saudade das coisas do passado. Isso atrai ira de Deus, Eles esqueceram de que essa comida que eles tinham lá no Egito tinha como preço a escravidão deles, Mas tem pessoas que a cabeça dura, mas não veem o que Deus está fazendo, Tem saudade de uma coisa horrível, que era a escravidão, que é o pecado. Então, no Deuteronômio, Deus está dizendo, olha, isso eu estou falando de Números, desculpa, agora eu vim para o Deuteronômio, Moisés fez a memória e disse, olha, obedeçam ao Senhor teu Deus, Ele é o grande Senhor, E foi falando mais uma vez aqui de algumas leis, Lembrando também a questão do Egito, tudo que eles viveram no Egito. Você viu que nesses dias a palavra está se focando muito na questão do não se esquecer, de onde Deus nos tirou. É interessante isso, Não se esqueça de onde Deus te tirou, Não se esqueça que você foi escravo no deserto, no Egito. Não se esqueça que Deus te libertou, Não fique com saudade da comida. Lembra que aquela comida do Egito tinha como preço a sua escravidão, Às vezes a gente troca a nossa liberdade por conforto, igual esse povo, Não se esqueça de onde Deus te tirou. Você que me acompanha, eu, Padre Adriano Zandoná, no meu programa, eu apresento um programa todas as noites pela TV Canção Nova, às terças-feiras, melhor dizendo, toda terça-noite, de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova, ao vivo em rede nacional, Você que acompanha meu programa, acompanha meu Instagram, minhas redes sociais, você sabe que eu já partilhei várias vezes o meu testemunho de vida.
E lendo essa palavra, Deus fala muito comigo assim, olha, não se esqueça de onde eu te tirei, Padre Adriano Zandoná. Não se esqueça do que eu já fiz na sua vida, do que você fez no deserto, dos erros que você cometeu. Por quê? Porque o povo sem história é um povo sem identidade. E quando a gente esquece do nosso passado, da nossa história, do que Deus fez para nós, por nós, sobretudo no tempo de prosperidade, nós corremos o risco de ficar orgulhosos e de nos colocarmos no lugar de Deus. Eu já partilhei várias vezes o meu testemunho. Eu fui um adolescente perdido, gente, viciado em droga, em cocaína, em maconha, em haxixe, em pasta base de crack eu cheguei a usar. Fui expulso de escolas, expulso de time. Uma pessoa que todo mundo via como um caso perdido. Mas Deus, através da oração da minha mãe, do meu pai, de pessoas que intercederam por mim, que não desistiram de mim, me deu a oportunidade de eu fazer um retiro ali, no final da minha adolescência, me encontrar com Jesus, ser liberto das drogas. Foi maravilhoso. Mas eu não posso agora me inchar, eu sou padre. Não, eu sou padre sim, eu não sou mais aquele jovem. Foi um período da minha vida, faz mais de 25 anos que eu não uso drogas. Eu já passei pela formação no seminário, isso não afetou assim, no sentido de irreversivelmente a minha vida, as minhas habilidades, né? Mas eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou. Eu não posso me esquecer do deserto que eu vivi por minhas más escolhas. Não foi Deus que me colocou lá. Eu escolhi viver esse deserto. Eu ouvia rock satânico dia e noite. Eu vivia namoros errados. Quase fui pai novinho. Então tudo isso foi erro meu. Eu estava no deserto para morrer de fome, por culpa minha. Mas Deus foi lá e me tirou. E me deu uma nova chance. Eu não saberia que eu seria um padre. Eu não sabia, na época que eu seria sacerdote. Eu não tinha clareza ainda do meu chamado naquela circunstância. Eu não sabia que eu teria rede social. Eu não sabia que eu faria nesse ano, né, a Bíblia em um ano com você. Mas Deus já sabia. Mas eu não posso me esquecer quem é Deus na minha vida e de quem eu fui. Porque isso me mantém humilde, me faz saber que eu dependo de Deus, que eu tenho que ser grato a Ele, que sem Ele eu não seria nada. Eu já não sou nada, mas sem Deus, dica de nada. Isso me faz ter humildade para acolher as pessoas que estão fracas, que estão caídas, que estão perdidas. Muitas vezes quando eu vejo um drogado, um perdido, eu falo, era o Padre Adriano Zandoná ali, e era para eu estar pior do que ele se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fossem pessoas boas rezando por mim. Então não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Sim, talvez você não foi um drogado, um traficante, um perdido como eu, mas não dá para negar que Deus fez muitas coisas na sua vida. Esses dias atrás eu conversava com uma mulher, uma moça, hoje é uma mulher, né? Pela qual eu rezei muito tempo e acompanhei como padre, né? A gente acaba acompanhando muita gente. Que essa moça tinha um desejo desesperado de casar. Ela sentia esse chamado da parte de Deus, na verdade, né? Não era só um desejo. Só que ela não encontrou a pessoa certa. Não deu certo, os namoros dela foram muito mal sucedidos e ela foi ficando velha, mais velha, né? E você sabe que os órgãos reprodutores da mulher, eles têm ali, é duro dizer, mas tem um prazo de validade, né? E chegando perto ela não conseguia, e eu rezei muito, me compadeci, chorei, sabe, com ela. E aí, graças a Deus, com 39 anos ela casou e conseguiu ter 2 filhos, você acredita? Só que depois de um tempo ela veio reclamar pra mim, pedir oração, reclamar que estava muito pesado, que não aguentava os filhos. Eu olhei pra ela e falei, ô filha, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Você por 10 anos chorou e pediu a Deus isso. E eu chorei com você, eu rezei com você. Agora você tem que lembrar do que Deus fez por você e ser grata. É claro, é difícil ter criança. Descansar faz parte, faz. Mas não viva nesse espírito de murmuração. Seja grata, porque Deus fez muito por você. Ele te tirou do Egito, do deserto. Você estaria muito infeliz se você não tivesse casado e ter tido esses filhos. Então, celebre a vida, né? Isso serve para mim e para você também, né? Não sejamos murmuradores crônicos. Tem gente que quer reclamar pelo gosto de reclamar, né? Não, seja uma pessoa de louvor e reconheça tudo que Deus já fez por você. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é o Salmo 33 para você ler aí como tarefinha. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia
e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, que a gente lê a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse ao longo desse ano. Lembrando que nós estamos nos focando nos grandes períodos históricos bíblicos que dão sentido a toda a história da revelação, né, bíblica e a salvação do mundo. E tudo aqui, cada capítulo que está aqui, gente, não é em vão. O Salmo tem relação com o que está sendo lido, então siga fielmente. Eu estou me pautando num método, né, bem interessante, que eu fui aprendendo através de teólogos que eu fui estudando, então tudo isso aqui é documentado, não é coisa da minha cabeça, então siga fielmente. Hoje nós leremos Números capítulo 12 e 13, Deuteronômio capítulo 11 e Salmo 94. Vamos ouvir tudo isso aí na voz do Orlando Júnior. Quero convidar você, filho, filha, a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá? Vem fazer parte da nossa família. Olha, aqui no canal tem muito mais do que a Bíblia em um ano. Tem a homilia de cada dia que eu posto, a reflexão sobre o Evangelho, que já fica no dia anterior à noite postada. Todos os dias às 6 da tarde entra o terço do dia para a gente rezar junto o terço, o santo terço. E tudo isso fica salvo no canal. Tem a playlist das orações poderosas, com orações para todas as situações, sobretudo orações para quem está lidando com ansiedade, com a depressão, com medo, sabe? Tem muita coisa boa, tem conteúdo sobre temperamento, sobre cura interior, sobre relacionamento, sobre família, sobre virtude, sobre vício. Tem muita coisa legal, minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida, os meus programas, o Pra Ser Feliz, que eu apresento todas as noites, todas as terças à noite, ao vivo pela TV Canção Nova. Você pode escolher uma playlist e deixar aí rolando para você maratonar, tá bom? É isso, Deus abençoe, vamos escutar então na voz do Orlando. Números capítulo 12. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria, e de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou a Arão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Porque vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. A Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. A Arão disse então a Moisés: Rogo-te, meu Senhor, não nos faças levar o peso deste pecado que cometemos no momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre da mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias, depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hacerote,
e acampou no deserto de Farã. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes em Israel. Eis os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu; da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode; da tribo de José, na tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Miguel; da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi; da tribo de Gad, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: Ide pelo Negueb e subi a montanha. Examinai que terra é essa e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem, e trazei-me dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roob, no caminho de Emate. Subiram ao Negueb e foram a Hebrom, onde se encontravam Aimã, Sesai e Tomlai, filhos de Enaque. Hebrom fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado dos israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra aonde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes da terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam a terra do Negueb, os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Caleb fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, quem exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles.
Deuteronômio capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e observarás sempre o que ele te ordena, suas leis, seus preceitos e seus mandamentos. Quanto a vós, pois não se trata de vossos filhos, que não conheceram e não foram testemunhas oculares das lições que o Senhor nos deu, reconhecei a grandeza de vosso Deus e o poder de sua mão e o vigor de seu braço, os prodígios e as obras que fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra, o que fez ao exército egípcio, aos seus cavalos e aos seus carros, como os envolveu nas águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, aniquilando-os para sempre. Lembra-te do que fez por vós no deserto, até a vossa chegada a este lugar, do castigo que infligiu a Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra, abrindo sua boca, engoliu-os no meio de todo Israel, com suas famílias, suas tendas e todos os seres vivos que os seguiam. Os vossos filhos viram todas as obras que o Senhor fez. Observareis, pois, as ordens que hoje vos dou, para que sejais fortes e entreis na posse da terra que ides ocupar, e prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua posteridade, terra que mana leite e mel. Com efeito, a terra em que vais entrar para possuí-la não é como o Egito de onde saíste, onde, depois de lançada a semente, devias regar a terra com a força de teus pés, como se rega uma horta. A terra que ides ocupar é uma terra de montes e vales, que bebe as chuvas do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado, e para a qual os teus olhos estão continuamente voltados do começo ao fim do ano. Se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor, servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramareis sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva do outono e da primavera, e recolherás o teu trigo, o teu vinho e o teu óleo. Darei erva aos teus campos para os teus animais, e te alimentarás até ficares saciado. Tende cuidado para que o vosso coração não seja seduzido e vos desvieis do Senhor para servir deuses estranhos, rendendo-lhes culto e prostrando-vos diante deles. A cólera do Senhor se inflamaria contra vós, e ele fecharia o céu. A chuva cessaria de cair, e não haveria mais colheita no vosso solo, de modo que não tardaríeis a perecer nesta boa terra que o Senhor vos dá. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prenderás às vossas mãos como um sinal, e as levarás como uma faixa frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando-lhes delas, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitardes ou levantardes. Escreve-as nas ombreiras e nas portas de tua casa, para que se multipliquem os teus dias e os dias de teus filhos na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Se observardes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará diante de vós todas as nações, e despojareis povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Todo o lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá. Vossas fronteiras irão desde o deserto até o Líbano, e desde o rio Eufrates até o mar do ocidente. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus semeará o pânico e o terror de vós em todas as terras onde pisardes, como vos prometeu. Vede, proponho-vos hoje a bênção ou a maldição. Bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Quando o Senhor vosso Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Essas montanhas encontram-se além do Jordão, do outro lado do caminho do ocidente,
na terra dos cananeus que habitam nas planícies defronte de Gálgala, perto dos carvalhos de Moré. Com efeito, vós passareis o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Com efeito, vós passareis o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Quando a possuirdes e nela habitardes, cuidareis de praticar todos os preceitos e todas as leis que hoje vos proponho. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Que nós não sejamos como Miriam, irmã de Moisés, Senhor, que atingem, que atacam os seus escolhidos, porque o Senhor defende os seus ungidos. Que nós, Senhor, reconhecendo os desafios, não percamos o ânimo, como 10 desses 12 espias que foram ver a terra prometida, mas que acabaram desanimando, não tendo fé e trazendo essa maldição para o povo. Que nós escolhamos sempre a bênção, sempre crer, sempre confiar, e não atraiamos, Senhor, maldição sobre a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos no episódio 66, né, gente? O livro de Números aqui conta a história de Israel no tempo real, né? Deuteronômio, não, ele conta a mesma história, mas no tempo passado, né? É uma narrativa, né? Nós lemos aqui o livro de Números, né? Os eventos acontecidos aqui aconteceram de fato, né? Logo depois os israelitas depois que eles foram livres da escravidão, né? E Deuteronômio vai apresentando Moisés contando a mesma história 40 anos depois, né? É um livro reflexivo, bem interessante, né? Olha, veja bem, a irmã de Moisés, ela falou mal do seu irmão Moisés, né? Deus aprovava ele e ela estava errada, né? E ela foi punida, né? Isso mostra para nós que a gente não pode sair falando mal das pessoas. Não é que Deus vai nos dar lepra, nem nada do gênero, né? Mas a gente tem que não falar mal de ninguém, nem julgar, porque isso é um grande pecado. Mas sobretudo os ungidos de Deus, os consagrados de Deus. Eu tenho comigo que, olha, a seguinte coisa, não ataque quem Deus resolveu exaltar. Porque se Deus está exaltando, está usando aquela pessoa, Ele quer usar e Ele vai defender aquela pessoa, sabe? Depois Arão pede para Moisés, né, para rezar por Miriam, e Moisés, mesmo sabendo que ele foi caluniado, né, ele reza pela cura da família, para que não haja divisão na família, né? E Miriam aprende a lição. Nós temos que evitar ao máximo, gente, que exista a divisão nas nossas famílias, né? Temos que ser um ponto de união, sobretudo quem é cristão, né? E depois nós vemos a história, né, de que os espias foram enviados ali para analisar a terra de Canaã, né? Eles viveram a vida inteira, gente. Eles tinham vivido a vida inteira como escravos. Eles não sabiam como lutar. Mas Deus os libertou e os estava formando. Deus mostrou grandes sinais e disse, olha, eu vou lutar por vocês. Confiem em mim. Mas esses espias ali, esses homens que foram analisar a terra de Canaã, voltaram, fizeram deram um relatório, né, um feedback muito ruim. E o povo desanimou e começou a chorar. O povo é complicado. Tem gente que gosta de barraco, né? Não vamos conseguir. Falta de fé em Deus. Mas olha, aí Moisés vai falando, vocês não viram o que Deus fez para vocês? Lembra-te. Uma das palavras que mais aparece no Antigo Testamento. Lembra o que Deus fez. Ele não abriu o mar vermelho, criatura. Ele não agiu com as pragas. Ele não fez isso, não fez aquilo. Então confia. E pela falta de confiança daqueles homens e do povo, consequentemente, pela murmuração, gente, olha o que aconteceu. Eles ficaram 40 anos perdidos no deserto, né? O Deuteronômio fala também, olha, cuidado para quando vocês entrarem lá na terra de Canaã, vocês não se tornarem igual os cananitas, né? Ou seja, lembra de quem vocês são. Por isso, gente, que a gente sempre tem cruz na igreja, nas casas, para quê? Para mostrar quem nós somos. Por isso que a gente usa muitas vezes no peito, para mostrar o que Deus fez por nós e o preço da nossa liberdade, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. E em Deuteronômio ainda Moisés está falando das bênçãos, né, que vão acontecer se eles obedecerem. Gente, obedecer a Deus é sempre um preço mais barato a se pagar. Sempre. Sabe? Quando a gente obedece, muitas bênçãos vêm sobre a nossa vida. Agora deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que às vezes, uma pessoa me disse assim, padre,
Como parente de Abraão casou com uma pessoa que era da família? Onde já se viu, gente? Não precisava nem dizer isso, né? Mas vamos lá. Nós estamos no Antigo Testamento. Na época de Abraão não tinha nem lei que proibisse nada. Na época de Moisés começou a lei. E a lei foi preparando o povo para Jesus, que era a lei perfeita, né? Quando Jesus viesse, ele aperfeiçoaria a lei. E Deus foi falando com eles à medida que eles podiam entender. Às vezes é difícil entender certas coisas do Antigo Testamento. Por exemplo, Deus mandou lepra sobre a irmã de Moisés, né? É difícil entender as pragas do Egito, a morte dos primogênitos. Um Deus que a gente vê que é bom, né? Como é que ele pode contar essas histórias? Olha, em algumas histórias do Antigo Testamento, as ações de Deus elas são duras, né? Eu já tenho explicado isso aqui. Mas o Deus do Antigo Testamento não parece ter a misericórdia que a gente vê em Jesus. Mas olha, não existe dois diferentes deuses na Bíblia, eu já expliquei. Isso é a heresia do marcionismo. Não existe. Um que seja todo misericordioso e outro que seja bravo e ciumento, pronto para julgar. Não, Deus é um só, sabe? Ele é misericordioso, mas ele também é justo, né? O catecismo nos ensina, gente, por mais que seja difícil de entender às vezes isso, né? Que a nossa resposta à revelação de Deus tem que ser a fé, tem que ser acolhida. Catecismo número 142 e 143. Mesmo que eu não entenda, eu me dobro, né? E a gente sempre tem que entender que a Bíblia é inspirada por Deus. Ele é o principal autor, né? E ele usa os humanos para entregar a sua mensagem. E é importante sempre lembrar o que Deus disse a Isaías, 55, capítulo 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como o céu está distante da terra, assim estão distantes os meus pensamentos dos vossos, né? Então, o caminho de Deus não é o nosso caminho, né? Então, às vezes, a gente não entende por que no Antigo Testamento, mas tinha um porquê. Como eu disse, era um povo tribal, era um povo bruto, era a linguagem que eles conseguiam entender. E a gente tem que abordar a Bíblia com um espírito de humildade, não com o espírito de inquisidor. Eu vim aqui para eu julgar a Bíblia, né? Que está certo, que está errado. Quem é você? Quem sou eu? É uma palavra que tem santificado gerações há mais de 4.000 anos, né? A gente tem que ser mais humilde. Como diz aquele ditado. Quando eu li a Bíblia, encontrei muitos erros. Todos em mim. Não na Bíblia, porque, claro, é a palavra de Deus, mas como eu disse, ela traz também ali o inconsciente do coletivo de um povo, de uma época, né? As marcas dos valores daquela época, daquela cultura, isso é natural, né? Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê entendimento profundo. Dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, 2 linhas, que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão que Deus está pedindo a você, como colocar isso em prática. Que Ele te abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe você. Muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, episódio 63 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse ao longo desse ano. Está sendo muito especial. Estou muito feliz de ter você aqui, amado filho, amada filha, rezando comigo. Eu tenho certeza, escutando, vivendo essa travessia bíblica comigo. Tenho certeza que, olha, seja fiel, vá até o fim. Você vai chegar no final do ano transformado. Deus vai mudar a sua mente, vai transformar o seu coração, vai curar você. Você não tem noção, a palavra de Deus liberta, cura, salva, tá bom? Olha, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, escreve aqui também nos comentários seus pedidos de oração. Lembrando que nosso foco ao longo desse ano são os 12 grandes períodos da história da salvação, que dão sentido a toda a história da salvação. A criação, que nós já completamos, os patriarcas, que nós já completamos, o Egito e o Êxodo, que nós já completamos, o caminho do deserto, né, as andanças pelo deserto, no qual nós estamos agora,
a conquista da Terra Prometida e o tempo dos juízes, depois o tempo dos reis, depois o tempo do reino dividido, depois o tempo do exílio, depois o tempo do retorno do exílio, depois o tempo da revolta dos Macabeus, depois o tempo da igreja, né, com todo o Novo Testamento, e depois o tempo dos checkpoints messiânicos, que são os evangelhos que vão entrando ao longo do ano no meio das reflexões aí do Antigo Testamento. Mas é muito legal, um método muito eficaz que eu aprendi aí com vários teólogos e que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Então, vá até o fim, incentive quem começou com você e parou a voltar. Se você perdeu alguns capítulos, não tem problema. Volta a partir de hoje, depois você vai retroativamente assistindo os anteriores, o dia que você estiver viajando, com calma, de folga, entendeu? Vai para a academia ouvindo os anteriores, mas não perde aí o track, né? Continua com a gente, tá bom? E lá nas minhas redes sociais também, se você não é inscrito, se inscreve lá no Instagram, no Facebook, Padre Adriano Zandoná, que eu sempre vou postando atualizações aqui também sobre tudo. Gente, nós vamos ler hoje Números 14, Deuteronômio 12 e Salmo 95. Anota sempre o Salmo, que eu estou deixando muitas vezes ele como tarefinha para você ler em casa sozinho ou com seu grupo, com seu parceiro de estudo aí. Mas é importante você anotar, porque ele faz parte da dinâmica toda, tá bom? Vamos ler, vamos ouvir, melhor dizendo, na voz do Orlando Júnior, que está conosco nesses dias, o missionário da Canção Nova. Números capítulo 14. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou naquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos-la dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda da reunião a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que, por vosso poder, tiraste este povo do meio deles, e o disseram aos habitantes desta terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem que está sobre eles e marchais diante deles, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como o dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoai o pecado desse povo segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: Eu perdoo conforme o teu pedido. Mas pela minha vida e pela minha glória, que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus
habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizíeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão neste deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias. Tantos anos quantos foram estes dias, pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse: Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra e que depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia, depreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem-sucedido. Não subais, sereis derrotados por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte. A arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus que habitavam esta montanha desceram e, tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Horma. Deuteronômio capítulo 12. Estas são as leis e preceitos que deveis observar na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu como propriedade por todos os dias de vossa vida na terra. Todos os lugares em que os povos despojados por vós tiverem dado culto aos seus deuses, nos altos montes e colinas, ou debaixo de qualquer árvore frondosa, vós os destruireis completamente. Derrubareis os seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas acerás, jogareis no fogo os ídolos de seus deuses e apagareis os seus nomes daqueles lugares. Não fareis assim com o Senhor vosso Deus, mas irás ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as tribos para aí estabelecer o seu nome, e unicamente ali irás procurá-lo. É neste lugar que apresentareis vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas primícias, vossos votos, vossas ofertas espontâneas, os primogênitos de vossos rebanhos, graúdo e miúdo. É ali que fareis vossos sagrados banquetes em presença do Senhor vosso Deus, e gozareis, vós e vossas famílias, de todos os bens que vossas mãos produzirem, com a bênção do Senhor vosso Deus. Não fareis nesse lugar o que nós fazemos hoje aqui, onde cada um faz o que bem lhe parece, porque não entrastes ainda em vosso repouso e na possessão que vos dá o Senhor vosso Deus. Quando tiverdes passado o Jordão, e vos tiverdes estabelecido na terra que o Senhor vosso Deus vos dá em herança, e ele vos tiver dado repouso, livrando-vos dos inimigos que vos cercam, de sorte que vivais em segurança,
Então o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu para estabelecer nele o seu nome, ali levareis todas as coisas que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas primícias e todas as ofertas escolhidas que tiverdes prometido por voto ao Senhor. Lá vos alegrarei em presença do Senhor vosso Deus. Vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, assim como o levita que se encontrar dentro de vossos muros, porque ele não tem parte nem herança em Israel. Guarda-te de oferecer os teus holocaustos em qualquer lugar. Oferecerás unicamente no lugar que o Senhor escolher em uma de suas tribos, e é ali que oferecerás teus holocaustos, e farás tudo o que te ordeno. Se quiseres, entretanto, poderás comer carne, matar do teu rebanho, em qualquer cidade onde habitares, segundo as bênçãos que o Senhor teu Deus te der. Tanto pode comê-la o homem impuro como o puro, como se come a gazela e o veado. Somente vos abstereis do sangue, que espalhareis sobre a terra como água. Não comerás dentro dos teus muros o dízimo de teu trigo, nem de teu vinho, nem de teu óleo, nem os primogênitos de teu gado, graúdo ou miúdo, nem aquilo que ofereceres por votos, nem tuas ofertas espontâneas, nem tuas primícias. Mas comerás essas coisas diante do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, tu, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, assim como o levita que se encontrar dentro dos teus muros, alegrando-te em presença do Senhor, por todos os bens que tuas mãos tiverem adquirido. Guarda-te de abandonar o levita durante todo o tempo que viveres em teu solo. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como te prometeu, e quando disseres, levado pelo desejo de comer carne, eu gostaria de comer carne, come-a então quanto quiseres. Se o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele ser invocado o seu nome, for muito afastado, poderás matar teus bois ou tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, segundo o que te prescrevi, e poderás comer como te aprouver dentro de teus muros. Como se come a carne da gazela ou do veado, assim comerás essas carnes. Poderão comê-la tanto o homem impuro como o puro. Mas guarda-te de absorver o sangue, porque o sangue é a vida, e tu não podes comer a vida com a carne. Não beberás, pois, o sangue, mas o derramarás sobre a terra como água. Não o sorverás, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, por teres feito o que é reto aos olhos do Senhor. Mas as ofertas que te são impostas, ou as que fizeres em virtude de um voto, tu as tomarás contigo e irás ao lugar escolhido pelo Senhor. Ali as oferecerás em holocausto, carne e sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. Quanto aos outros sacrifícios, o seu sangue será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus, e comerás as suas carnes. Ouve todas essas ordens que te prescrevo, e põe-nas em prática, para que sejas feliz perpetuamente, tu e teus filhos depois de ti, por terdes feito o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti as nações, cujos territórios invadirás para despojá-los, quando ocupares a sua terra, guarda-te de cair no laço, imitando-as depois de sua destruição. Guarda-te de seguir os seus deuses, dizendo, como adoravam essas nações os seus deuses, para que também eu faça o mesmo? Não farás assim com o Senhor teu Deus, porque tudo o que o Senhor odeia, tudo o que ele detesta, elas fizeram-no pelos seus deuses, chegando mesmo a queimar, em sua honra, os seus filhos e filhas. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Não permita, Senhor, que nós nos rebelemos contra o Senhor. Não permita que nós fiquemos somente com aquilo que a gente está vendo, que nós estamos vendo, e não enxerguemos além o que o Senhor já está fazendo, apesar dos nossos limites e fraquezas. O Senhor está agindo, o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Ensina-nos a não perder a fé, Senhor. Amém. Amado filho, amada filha, vemos aí,
as passagens, primeiro em Números 14, a rebelião de Israel, a condenação ali aos 40 anos no deserto. Olha, eu tenho certeza que se aquele povo soubesse o resultado dessa murmuração, eles não teriam falado o que eles falaram. Eu tenho certeza que se o povo soubesse antecipadamente o que geraria aquela reclamaçãozeira, aquele desânimo, eles não usariam a palavra daquela forma. Isso mostra para nós que a gente tem que ser muito, como diz em inglês, mindful, né? Muito atento da maneira que a gente usa as nossas palavras. Porque tem coisas na sua vida que só vão para trás e que não dão certo por causa das suas palavras. E tem coisas na sua vida que só vão para frente e só darão certo se você usar as palavras da maneira certa. Cuidado como você usa as suas palavras. Elas podem atrair bênção ou maldição. Não seja uma pessoa sem discernimento, que fala o que vem na boca, que fica xingando, que fica amaldiçoando, que fica falando palavrão. Ah, eu sou assim mesmo, Deus me entende. Não entende, não. Deus te entende, Ele pode até te entender. Mas tenha certeza que você vai andar muito para trás, que muita coisa vai dar errado na sua vida se você usar as palavras de maneira insensata. Se você sair falando mal de todo mundo, mal de Deus, amaldiçoando. Cuidado, se aquele povo soubesse disso, eles não teriam usado as palavras deles assim, né? E a gente vê também como o povo é dramático, né? Aquele povo. Os espiões chegaram e falaram, né? Os espias, olha, vai ser difícil a gente conquistar a terra, a gente não vai conseguir. O povo já começou, por que a gente não morreu no Egito? Que povo dramático. Às vezes também a gente é assim. Você vê as más notícias, você vê os problemas na igreja e começa a reclamar, a chorar. Você não viu que Deus está no controle, meu irmão? Deus está no controle da igreja, Deus está no controle da sua família, Deus está no controle da sua vida. Para de ser um reclamão, um chorão, uma chorona. E confia, né? Veja bem, o que tudo isso mostra, gente? Que apesar do povo de Israel já ter estado 1 ano no deserto, né? Sendo conduzido por Deus, eles eram livres, mas a mente e o coração deles ainda era de escravos, né? Eles queriam voltar para o Egito. Tudo que acontecia, eles falavam, se nós estivéssemos no Egito. Se nós tivéssemos a cebola do Egito, a carne do Egito. Às vezes Deus nos liberta de coisas e a gente continua com a mentalidade de escravo, né? Mas é preciso se libertar, é preciso viver a liberdade. A liberdade exige responsabilidade, alguns desafios. Óbvio, ser livre também é difícil. Exige, mas é muito melhor do que ser um escravo acomodado, né? E olha só, por causa da falta de cooperação, de palavras boas, de fé, Deus não permitiu aquela geração entrar na Terra Prometida, mas só os seus filhos que iam lutar para ter a possessão da terra. Uma geração foi prejudicada por falta de fé e por palavras ruins. Isso é uma lição para nós, gente. A gente tem que lutar contra as coisas que nos escravizam, os medos, os maus hábitos, os vícios, e caminhar na direção da liberdade. Porque senão os nossos filhos, né, vão ter que lutar as nossas batalhas. Você está vendo? Aquela geração morreu no deserto, só os filhos iam lutar para conquistar a terra prometida. Esse aspecto também que eu quero aqui enfatizar. Se você não luta, se você não faz o que tem que fazer, os seus filhos vão ter que fazer para você. E vão ficar escravizados e lutar as suas batalhas, porque você vai passar isso para eles, né, de alguma forma. Nós vimos também em Deuteronômio Deus ordenando para destruir os santuários pagãos, né? Porque aquele povo era muito suscetível em imitar outras nações. Eles não tinham entendido que a liberdade também cobra um preço, né? A mentalidade deles não estava formada. Nós também, muitas vezes, a nossa mente e o nosso coração estão formados pelas coisas do mundo e não pelas coisas de Deus, sabe? Nós precisamos pedir a Deus que Ele forme a nossa mente e o nosso coração, porque daí a gente possa ver o mundo, a gente mesmo e os outros da maneira que Ele quer, adorando do jeito que Ele quer e vivendo na presença dEle. Que o Senhor nos ajude. E para encerrar, vamos rezar, vamos ler o Salmo 95 juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória e a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos, mas foi o Senhor quem criou os céus. Em seu semblante a majestade e a beleza,
Em seu santuário o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor, família dos povos, tributai ao Senhor glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira. Dizei às nações: o Senhor é fiel, o Senhor é rei, e a terra não vacila, porque ele a sustém. Governa os povos com justiça. Alegre-se os céus e exulte a terra. Retumbe o oceano e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Rejubilem todas as árvores das florestas, com a presença do Senhor que vem, pois ele vem para governar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos segundo sua verdade. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas palavras, uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, dessa leitura, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Que o Senhor te abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.